diz assim: exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Diligência. O que é uma pessoa diligente? O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa cuidadosa. É uma pessoa que tem zelo pelas coisas. Exortação à fidelidade e à diligência. Duas coisas que não podem faltar na vida de um pastor: fidelidade e zelo, diligência. Infelizmente, essas duas características aqui hoje têm faltado em muitos, que talvez até um dia já tiveram, mas passou o tempo e eles deixaram de lado a fidelidade a Deus, e certamente a igreja também, e deixaram também a diligência, ou seja, o zelo, né, pelo ministério. Porque o pastor, por exemplo, quando ele não tem zelo pelo seu ministério, aí ele começa a mentir, ele começa a roubar, ele começa a beber, começa, enfim, a destratar as pessoas, porque ele não tem zelo pelo seu ministério. Ele começa a andar em más companhias, fazer o que não deve, quer dizer, então que não tem zelo, né, pelo seu ministério. E se não tem pelo ministério, dificilmente terá pelas ovelhas. Por isso que eu sou de pleno acordo que toda pessoa, ao notar que o seu pastor não tem zelo pelo ministério, que não tem zelo pelas ovelhas, eu aprovo de que essa ovelha mude de redil, mude de aprisco, mude rápido. Quando ela observa que o seu pastor não tem zelo pelo seu ministério e não tem zelo pelas suas ovelhas, ela deve imediatamente mudar de redil, de aprisco, né? Porque se ele não tem zelo pelo ministério dele, ele não vai ter zelo pela minha alma. E eu preciso de pastor que me ajude a cuidar da minha alma. Tá certo ou tá errado? Falei besteira? Então isso daqui, pastor Juraci e pastor Rafael, isso aqui é para vocês. Diz assim, ó: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ou seja, exponham essas coisas aos irmãos. Vocês ensinando isso, vocês serão bons ministros, ensinando o povo a ser fiel e a ter zelo também. Não é ensinar heresias a ninguém, não. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. O pastor, ele tem que ter piedade das pessoas. O pastor, ele tem que ter piedade das ovelhas. O pastor, ele não pode, por exemplo, matar a ovelha para comer a ovelha. Ele, pelo contrário, se o pastor encontrar a sua ovelha caída, ele tem que ter piedade dela. Ele não pode passar por cima. E nem tampouco ele pode aproveitar que a ovelha está fraca, que não pode correr, e aí ir lá e matar e comer. Não, ele não pode. Ele não pode, o pastor não pode tirar o que as ovelhas têm para seu benefício próprio. E a gente tem visto tanto isso.
pastores que tiram casa, tira carro, tira apartamento, tira o leite, tira tudo das pessoas. Estou falando besteira? Estou? Então, ele diz assim, é para ser piedoso. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Tem gente que morre de tanto fazer exercício físico, mas o exercício que todo crente deve fazer é o exercício da piedade, do amor. Continua dizendo, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser, e que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos. Labutar é trabalhamos. É para esse fim que labutamos. E nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Quem tem que... O pastor na igreja, ele aceita, ele tem que compreender e tem que aceitar as pessoas chegando na igreja com a sua vida errada, cheia de defeitos, cheia de coisa ruim, mas ele não pode viver uma vida errada. Não é que o povo possa também não, mas ele está dizendo, a Bíblia está dizendo assim, ó, torna-te, cadê? Torna-te padrão. Ordena e ensina, não despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Foi exatamente isso que Jesus Cristo veio à terra fazer. Jesus Cristo, antes dele curar alguém, antes dele mandar paralítico andar, antes dele tirar a lepra de alguém, a primeira coisa que ele fez foi formar um grupo de homens, 12, depois foram 70, mas primeiro 12. E Jesus Cristo se tornou padrão daqueles homens. Tornou padrão. Se sentou com aqueles homens, ensinou a pedir oferta, ensinou a perdoar, ensinou a dar outra face. Quando alguém batesse numa, ele ensinou, ou seja, ele se tornou padrão, dando a vida dele na cruz. Então ele diz aqui que para nós, homens de Deus, bispos, pastores, ele diz, torna-te padrão dos fiéis. Vocês têm que serem padrão. Você, pastor, você tem que ser padrão aqui para os obreiros. Você tem que ser padrão para as pessoas aqui dentro. Você tem que ser padrão para aqueles jovens que hoje estão chegando aqui, talvez viciados nas drogas. Aí ele tem que olhar para você e você tem que ser padrão. Ou seja, ele olhar para você e desejar ser como você. Para isso, para se tornar padrão,